Bom dia, meus amados, a paz do Todo-Poderoso, passando aqui para te desejar um ótimo dia, que o teu dia venha ser cheio do Espírito Santo de Deus, que você possa entender que só tem um Deus que fez os céus e fez a terra, criou tudo, estabeleceu tudo. Aquele que tem o poder sobre todas as coisas em suas mãos. O único que tem salvação, vida eterna, libertação, transformação de vida para o seu povo. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, vai te encontrar cada um, Senhor, neste dia. Traga paz, traga o descanso, traga a certeza que só no Senhor nós temos a vitória. Traga, Senhor, a paz a cada um e abre a visão dos teus filhos para que eles venham entender que só tem um Deus sobre toda a terra que pode todas as coisas. Amém? Quero deixar uma palavra lá em Neemias, capítulo 6, no versículo 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque para a obra, para encontrar-me com vocês, meus amados. Neemias, ele foi levantado para reconstruir os muros. Só que pessoas se levantaram para querer barrar, para querer parar, para querer atrapalhar aquilo que Neemias estava fazendo. Só que Neemias, ele estava tão focado naquilo que Deus tinha levantado ele para fazer, porque aquele projeto era um projeto de Deus. Porque Neemias foi levantado por Deus para reconstruir os muros. Porque ele não estava ali porque ele queria. Ele estava ali porque tudo foi a mão de Deus. Deus tocou no coração dele para que ele fosse reconstruir os muros e Deus disponibilizou tudo para que aqueles muros fossem reconstruídos. E pessoas se levantaram para atrapalhar aquele projeto que ele estava fazendo, para atrapalhar a obra que ele estava fazendo. Só que Neemias, muito temente a Deus, focado em Deus, focado naquilo que Deus tinha levantado para ele fazer, ele, todas as vezes que mandaram mensagem para que ele parasse aquela obra, para ir falar com as pessoas que estavam querendo atrapalhar, ele não foi nenhuma vez. Mandaram várias mensagens para ele parar a obra e falar com as pessoas que queriam atrapalhar aquela obra. E ele não foi nenhuma vez. Pensa que aquilo que ele estava fazendo era fácil? Não era, sabe por quê? Porque quando eles estavam fazendo essa obra, quando Neemias estava fazendo essa obra com a ajuda de outras pessoas, eles estavam fazendo a obra e prestando atenção, porque eles sabiam que tinha pessoas querendo atacá-los. Porque eles sabiam que tinha pessoas querendo atrapalhar aquela obra. E enquanto, a palavra mais na frente diz que enquanto eles trabalhavam, eles também estavam armados e tinha pessoas ajudando tanto na reconstrução dos muros, como pessoas na vigilância, atentos, para que nada de ruim pudesse acontecer. Meus amados, sabe o que eu vim aqui te dizer com esta palavra? Que muitas das vezes o Senhor nos levanta para fazer determinadas coisas. E as pessoas não entendem. Muitas das vezes nem nós mesmos entendemos, quanto mais as pessoas lá fora. E as pessoas lá fora, muitas das vezes, querem atrapalhar aquilo que Deus levantou a gente para fazer. Porque muitas das vezes aquela obra está ali. E ninguém faz. Mas quando Deus te levanta para o teu chamado, para o teu propósito, muitas das vezes as pessoas ficam dando pitaco, ficam atrapalhando, ficam querendo barrar a obra, ficam querendo atrapalhar a obra, ficam dizendo que você não é capaz, ficam dizendo que você não tem condições de fazer aquela obra. Meus amados, o Deus que te levantou, Ele te responsabiliza por cada tijolo levantado, por cada degrau levantado, por cada avanço. O Senhor, Ele se responsabiliza. Foi o Senhor que chamou Neemias, pois o Senhor se responsabilizou sobre aquela obra. Levantou pessoas para ajudar, levantou materiais necessários e fez com que tudo
estivesse à disposição de Neemias, para que a obra tivesse êxito, tivesse sucesso e ela fosse concluída. Só que no meio daquela obra, teve oposição, teve atrapalho. Por quê? Porque o Senhor se responsabilizou, mas tem pessoas que vêm para atrapalhar. Mas às vezes esses atrapalhos é para a gente ter a certeza que quando Deus está num negócio, pode se levantar quem for, mas vai dar certo, vai ser concluída. E o Senhor é aquele que vai dar a vitória. Por mais que tenha atrapalho, porque nunca vai ser fácil, porque a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor diz que tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós venceremos. E assim como Neemias venceu aquela obra e foi concluída, o Senhor faz com que você vença também. O Senhor, ele venceu o mundo. O que foi que o Senhor disse? Que nós venceríamos. Então, uma vez que Deus chamou, ele se responsabiliza. Ele faz com que você tenha estrutura para passar pelo processo. Ele faz com que você tenha estrutura para você se levantar, para você aguentar o processo. Porque muitas das vezes o processo ele não é fácil. Mas o Senhor venceu o mundo. E aqueles que confiam no Senhor vencerão também. Porque toda peleja, toda batalha, todo processo será vencido. Porque quem se responsabiliza é aquele que tem o poder sobre tudo na palma de suas mãos. Então, não se preocupe. Deus te chamou para determinada coisa. Se levanta, se esforça, porque o Senhor disponibiliza tudo para você ter a vitória. Neemias teve vitória. Não foi fácil, mas Neemias teve a vitória. E ele não parou para estar escutando conversa de ninguém, não. Ele tão somente fazia a obra. Tão somente ele confiava em Deus. E tudo que ele ia fazer, ele fazia com prudência, com vigilância. E quando ele foi fazer essa obra, ele orou ao Senhor. E o Senhor disponibilizou tudo para que a obra fosse feita e que fosse concluída. Ele orou ao Senhor e o Senhor deu força a ele no processo e ele teve vitória. Teve a conclusão daquela obra, porque o nosso Deus, ele estava porque o nosso Deus, ele estava presente dentro da situação. Então eu vim aqui para te dizer que tudo aquilo que o Senhor manda a gente fazer, tudo aquilo que o Senhor nos levanta para fazer, tem vitória. Então não se preocupa e não se entristeça por conta de críticas, de atrapalho. Isso muitas das vezes acontece. Mas é para que a gente saiba que por mais difícil que aquela obra seja, por mais difícil que seja o que a gente vai fazer, nós temos um Deus que nos ajuda, que nos capacita e que faz a gente vencer. Porque quem peleja por mim, pela tua vida, é o Deus de Israel, aquele que tem um poder soberano sobre tudo na palma de suas mãos. Amém? Deus seja louvado. Não se entristeça, já deu tudo certo, porque o Senhor é contigo. Amém?